Olá pessoal, bom dia. Quinta-feira com muito assunto, com muita bagagem de futebol rolando por aí. E é só pegar na rodoviária e botar nos ônibus e partir para esse Brasil afora. Jogo para tudo quanto é lugar. E ontem foi maravilhoso. Ontem foi muito bom, jogos com muitos gols, jogos... não foi a essência do futebol brasileiro. Como diz meu amigo Zé Luiz, está mais para Bolívia do que para Brasil. Mas, de qualquer forma, valeu a pena, foi um bom jogo. O Flamengo e Bahia, principalmente, com 8 gols. Vasco e Santos, 4 gols. Então, muitas surpresas, né? Surpresa desagradável, por sinal, foi o empate do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Eu cravava a goleada tricolor. Mas o Hudson atrapalhou tudo. Expulsão ainda no primeiro tempo. O Daí se complicou, mais uma vez. O torcedor do Fluminense está uma arara com ele. E cedeu o empate. 1-1, em pleno Maracanã, numa hora que o Fluminense podia crescer um pouquinho mais na tabela, ter um suspiro, empatou. Só que o outro empate do Carioca foi espetacular. Vasco praticamente com time reserva, um monte de desfalque, um monte de problemas, contusão, Covid, suspensão, e foi lá e arrancou o empate com o Santos. E o Cuca outra vez reclamou do VAR. Outra vez o Cuca chorou. Pô, será que não vão dar nenhuma falta para mim? Ah, pelo amor de Deus, Cuca, tá na hora de você ficar quietinho, voltar para o seu descanso remunerado lá, rescinde aí, volta para casa, para de reclamar. Você não conseguiu vencer o reserva do Vasco, vai querer vencer quem? Nada de desrespeito ao Vasco da Gama, não, muito pelo contrário, só elogios. O Vasco fez uma partida digna do gigante da colina. Todo desfalcado, todo problemático, e Ramon mostrou que o ramonismo está imperando lá em São Januário. Parabéns, Vasco da Gama, pelo excelente resultado na Vila Belmiro, que coloca o time aí lá em cima na tabela. O Vasco é o terceiro colocado, a diferença do saldo de gols. Ele, Fluminense, Flamengo com 11, né? E ele está aí a 5 pontos do líder internacional, que empatou num jogo medíocre, mais um jogo horroroso do Palmeiras, lá na Allianz Arena. Rapaz, o que é aquilo do Vanderlei Luxemburgo? Que ele não consegue armar o time que ele tem. Os jogadores não rendem, o time não flui. Pô, pelo amor de Deus, Luxemburgo, você era tido por mim como um dos maiores técnicos brasileiros. Não consegue, com um plantel desse, jogar um futebol decente, que agrade a torcida, que atraia o cara que é apaixonado por futebol, como eu, você que está me ouvindo aí, e não consegue ver o jogo do Palmeiras e dizer, opa, até que enfim o Palmeiras está fazendo um belo jogo. É o mesmo caso do Corinthians. O Corinthians venceu, sabe Deus como, lá em Goiás. Eu não vi o jogo, só vi um pedaço do jogo. Antes de começar o jogo do Flamengo, eu vi praticamente o primeiro tempo. E o jogo que eu estava vendo realmente era para parar de ver e assistir outra coisa. Voltei a assistir o Fortaleza e Ceará, porque o Corinthians estava fazendo mais uma exibição daquela que dá sono, daquela que não vai a lugar nenhum. Você pensa que vai, mas não vai. Não emplaca, não desengrena. O Luan continua o mesmo, continua aquele jogador instável, um jogador totalmente sem noção do que está fazendo dentro de campo. E o padrão de jogo do Thiago Nunes é realmente aquele padrão de jogo do Atlético Paranaense, que lá rendia e aqui não rende. É como, já que eu falei no Atlético Paranaense e falei em falta de rendimento, e o Rony no Palmeiras, gente, que não emplaca, a bola bate na canela dele, sai, bate na canela dele, sai. Se ele vai correr, ele tropeça na bola. Que fazem Corinthians, Atlético Paranaense e Rony. Estão numa fase que dá dó. Vamos em frente aí, minha gente, vamos falando aí. Eu falei, e o Botafogo, mais uma vez, o VAR tomou um gol dele, mas eu acho que estava impedido, tá? Só vi uma vez o lance, realmente eu acho que estava impedido sim. Botafogo 0-0 com Curitiba. Agora o Autuori vai botar culpa em quem? O Autuori está igual o Cuca.
Não ganhou, não é mesmo assim, o juiz, que juiz, pelo amor de Deus, está na hora de mudar o verbo aí, ir no dicionário para outras palavras aí, para colocar 0-0 com Curitiba, meu Deus, não vi também o jogo, vi só um pedacinho só também, mas não posso comentar, só sei o placar, e o placar é aquele que a gente chega aqui e diz, 0-0 em casa com Curitiba lá embaixo da tabela, depois que o Jorginho chegou, a história do Curitiba mudou, tá? Flamengo e Bahia, que jogo bonito. Jogo de muito gol, jogo aberto, jogo franco. E engraçado que o Bahia demitiu o treinador. O treinador tem culpa que a defesa fez o que fez. Primeiros 10 minutos de jogo, ela vai estar 4-0 para o Flamengo. 4-0, sem sombra de dúvida. Esse placar seria o ideal, o justo, aliás, para os primeiros 10 minutos de Flamengo e Bahia. Uma partida cheia de gols. O Flamengo foi com sede o ataque. Flamengo, deixa eu achar a tabela aqui de novo. O Flamengo foi com sede o ataque. Partiu para cima. Everton perdeu um gol feito, sozinho ele o goleiro. Na cobrança de tiro de meta, o Pedro fez o gol, depois fez um. Poderia ter feito mais 2. E o Bahia fez um gol. O Flamengo achou um terceiro gol bonito. E como teve gol bonito nesse jogo? Virou o jogo 3-2. O Flamengo liquidou o jogo nos outros minutos. No início do segundo tempo, outra vez em 10 minutos. 5-2, e o Bahia ainda fez o terceiro, 5-3. E aqui para nós, valeu a pena, hein? Valeu a pena o jogo, porque foi daqueles jogos que encantaram o torcedor. Se o estádio tivesse cheio, era jogo para ficar gritando, as duas torcidas apaixonadas, e seriam um grande espetáculo nas arquibancadas do estádio Pituaçu. Mas o placar foi justo, poderia ter sido muito mais, mas ficou nisso aí. E para fechar a rodada, os dois piores times do campeonato que eu vi jogar até agora, Bragantino e Atlético Paranaense e Bragantino, 1-1, jogo deve ter sido horroroso. Mas eu também, esse eu não vi. Por que tem jogo, tem clássico? Eu só fico naqueles clássicos ali. Quando eu, por exemplo, eu estava vendo o Flamengo e com o celular ligado no Corinthians, eu fui lá e desliguei. O jogo outro estava desagradável e o do Flamengo estava movimentado. Não é paixão, não. É porque estava realmente movimentado, toda hora saía gol, dois times jogando para o ataque. Repito, não entendi a demissão do Roger Machado. Se foi pelo jogo de ontem, se foi pela perda da Copa do Nordeste, tudo bem, mas aí já devia ter colocado para fora há muito tempo. Hoje tem mais dois jogos interessantes, bom de ver, tenho certeza que vai agradar o torcedor. Deixa eu dar uma conferida aqui. Grêmio Esporte, ver sinal de goleada aí. E São Paulo enfrenta. O São Paulo pega quem, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Eu perdi a tabela aqui. São Paulo e Atlético e São Paulo. Atlético e São Paulo. No Mineirão. Esse jogo vale a pena. 8 da noite. O Grêmio às 7 e o Atlético e São Paulo às 8 da noite. Grande abraço. Eu volto amanhã conversando sobre futebol com vocês.